E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Nós estamos fazendo o curso referente a quesitos no Tribunal do Júri e eu cheguei a comentar sobre o artigo 492, né, do Código de Processo Penal, ok? Eu já tinha até feito um vídeo referente a esse assunto, mas vou novamente apresentar essa discussão que tem, né, a respeito desse tema, como está o posicionamento, enfim, como é que anda essa ideia. Ou seja, a gente vai ler aí o artigo 492 do Código de Processo Penal e a gente vai ver que o pacote anticrime trouxe uma imposição que muitos consideram inconstitucional por diversos argumentos. Então, vamos lá. O artigo 492, né, do Código de Processo Penal, ele trouxe com o pacote anticrime, na realidade, uma possibilidade, né, de se executar uma pena provisoriamente. Então está aqui o artigo 492, tá? Vamos lá. Se ele já está aqui, que aí a gente. Artigo 492. Então, terminado lá, gente, a votação, né? E imaginemos que o sujeito lá no plenário do júri, na sala secreta, né? Terminada a votação, imaginemos que o réu tenha sido condenado e agora o juiz vai proferir sentença. E aí o 492 fala assim, ó, em seguida o presidente proferirá a sentença que, inciso 1, no caso de condenação, a linha é essa aqui que interessa para a gente, que foi introduzida pelo pacote anticrime. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presente os requisitos da prisão preventiva ou, no caso de condenação, a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Então, qual é o problema aqui? O sujeito que estiver respondendo o processo em liberdade, gente, olha o problema, lá no júri, ok? E que ele tenha sido condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, tá aqui, ó. O juiz pode determinar, né, a prisão dele como uma espécie de execução provisória da pena. E aí, o pessoal, pô, discutiu pra caramba sobre isso, um absurdo, né? A lei, a Constituição fala, né, que ninguém será considerado culpado, né? Antes do trânsito em julgado, da sentença, isso foi até objeto lá no STF, né? Que já se manifestou a respeito da impossibilidade de execução da pena, né, provisoriamente, foi até no caso do presidente, enfim. O STF tem esse entendimento. A questão agora se fala no que diz respeito a uma pena igual ou superior a 15 anos, advinda do conselho de sentença. Ele que determinou a condenação, eles que optaram por condenar e o juiz fixou a pena, tá? E uma das grandes coisas que a gente pode observar é que fere, né, além do princípio da legalidade, princípio da presunção de inocência, falta razoabilidade nesse entendimento aqui, né, da a linha E do inciso 1º do artigo 492 do Código de Processo Penal, e falta até proporcionalidade. Por quê? Olha só o que diz o, o artigo 157 do Código Penal agora, gente. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Ou seja, crime de roubo, hein? Pena reclusão de 4 a 10 anos, tá? Se por algum motivo qualquer, né, é, essa violência resultar morte, tá aqui, ó, parágrafo terceiro, ó, se da violência resultar, inciso 2, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos. Se o sujeito estiver respondendo esse processo aqui em liberdade e
ele for condenado, ele já tem uma pena mínima de 20 anos, ou seja, superior àquela pena de 15 anos do Tribunal do Júri. E aqui no 157 não permite, né, a execução da pena provisória. E por que não? Porque lá está especificamente tratando dos crimes dolosos contra vidas e de sentença, né, decisão advinda do conselho de sentença. Então, gente, é uma falta de razoabilidade, de falta de proporcionalidade, você imaginar que só porque a condenação adveio do conselho de sentença pelo povo, que acha que o cara deve ser condenado, e quando o juiz fixa uma pena, por exemplo, de dizer 15 anos e 2 dias, 15 anos, 16, 17, 18 anos, o juiz pode determinar a prisão do cara que já está respondendo processo em liberdade. Olha o absurdo. Quando aqui a pena é mínima é muito mais alta do que a pena mínima lá do homicídio qualificado, que é 12 anos, aqui é 20. Se o juiz, por exemplo, condenar um sujeito aqui no latrocínio, que é roubo seguido de morte, a uma pena de 20 anos, se for o mínimo, o juiz, se o cara estiver respondendo em liberdade, não possui legalidade para determinar a prisão desse cara. Né? Então é uma desproporção imensa nesse sentido, imensa. Então o STJ, né, foi chamado num recurso desses aí, tá? E aí vem aqui, né, tratando do assunto, apresenta para gente uma decisão que fala aqui, ó, processo, ramo do direito, processo penal, homicídio qualificado, execução provisória da pena, requerimento e reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão, artigo 4921 do CPP, prisão automática, ilegalidade, ausência de elementos de cautelaridade, repercussão geral do tema 1068, pendente de julgamento. Já vou falar sobre isso, tá? Aí vem aqui, ó, pendente de julgamento no STF, o tema 1068, em que se discute a constitucionalidade do artigo 4921 do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo Tribunal de Júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. Tá? Informações do inteiro teor. Tá? Discute-se a legalidade da execução provisória da pena na forma do artigo 4921, parte final do Código de Processo Penal, diante da condenação pelo Tribunal de Júri, que resultou em reprimenda superior a 15 anos de reclusão. No entanto, o entendimento desta Corte, firmado em consonância com a jurisprudência do STF fixada no julgamento das ações 4344 e 54, é no sentido de ilegalidade da execução provisória da pena, quando ausentes elementos de cautelaridade previstos no artigo 312 do CPP. Ou seja, se o sujeito está respondendo o processo em liberdade, não tem nenhum dos requisitos lá do 312, né? No caso concreto, né, fato contemporâneo, não há que se decretar a prisão do sujeito como uma forma de execução de pena provisória. Continua lá. A constitucionalidade do artigo 492 do CPP, aliás, é objeto de repercussão geral no STF, tema 1068, RE 1235340 de Santa Catarina, já tendo o ministro Gilmar Mendes votado no sentido da inconstitucionalidade de discurso ilegal. De fato, no sistema constitucional brasileiro, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais superiores, não há espaço para execução provisória da pena. Assim sendo, pendente de julgamento no STF o tema 1068, em que se discute a constitucionalidade do artigo 4921 do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, com reprimenda igual ou superior a 15 anos, ok? E lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Nós estamos aqui, ó, tá em julgamento ainda esse tema, tá? 1068, em que foi
feito o pedido de voto de vista do ministro André Mendonça, que está com o julgamento marcado para o dia 16/6, para 30/6 a 7/8. Então, por enquanto está suspenso, mas está em andamento esse tema para se discutir a constitucionalidade ou não do artigo 4921 do Código de Processo Penal, que é exatamente conceder, permitir, reconhecer, dar legalidade à execução provisória da pena em caso de condenação do sujeito lá no tribunal do júri, em que o juiz fixa a pena igual ou superior a 15 anos. Né? Gente, o que acontece nessa história toda? Me parece que o STF vai julgar inconstitucional, isso não vai passar. É o que a gente espera. Né? Mas como está hoje? Se você tiver hoje um cliente que está solto e você vai fazer um plenário do júri, o que eu recomendo? Faça um habeas corpus preventivo, apresentando a jurisprudência do STJ e informando que tem aqui em andamento um julgado no STF, mas que a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido da ilegalidade para a execução provisória da prisão através de uma pena provisória, tendo em vista que fere os diversos princípios de presunção de inocência, legalidade, proporcionalidade e tudo isso. E o STJ não reconhece essa prisão, né, antecipada como execução de pena provisória legal, se principalmente não tiver nenhum fato contemporâneo que esteja presente em um dos requisitos do artigo 312. Ok? Por que você deve fazer isso? Mas Carlos, a jurisprudência já está dizendo. A jurisprudência diz uma coisa, mas a gente vê magistrado fazendo cada arbitrariedade e abandonando a jurisprudência. Então, se fosse você, se tiver num caso concreto, vai fazer algum júri em que o sujeito está em liberdade, por exemplo, e você faça um HC preventivo, requerendo um salvo-conduto, em caso de condenação dele a uma pena igual ou superior a 15 anos, que ele não seja preso, porque não estão presentes os requisitos 312, até porque está respondendo o processo de liberdade, e conforme jurisprudência do STJ, há uma ilegalidade nessa execução provisória da pena. Essa é a ideia que a gente está falando para vocês, ok? Então, hoje o cenário é esse. Tem pendência lá no STF do julgamento, do tema 1068. O STJ tem encaminhado já para a ilegalidade da prisão provisória no formato de execução da pena provisória lá nas condenações advindas do conselho de sentença no tribunal do júri, proferida a sentença pelo juiz presidente com uma fixação de pena de mínima de 15 anos para cima, evitar a prisão do sujeito, ok? Então fica essa dica aqui, eu coloquei essa aula aqui a mais para vocês aí no curso de quesitos, mas fica aberto, esse tema é muito relevante e atual e você tem que estar atento a isso, em que pese eu já ter mencionado esse tema em um outro vídeo, mas agora eu estou apresentando para vocês aqui, conforme eu até mostrei aqui, essa desproporcionalidade entre um latrocínio e o homicídio. O 492 que eu acabei de mostrar para vocês aqui, até deixei marcado. O informativo do STJ, tá? E aqui a data aí que ainda vai continuar o julgamento, a partir de 30/6/2003 a 7/2/2023. É o que a gente espera que possa vir em termos de declaração de constitucionalidade desse artigo, ok? Grande abraço aí para vocês, mantenham-se atualizados e qualquer dúvida entre em contato com a gente aí. Abração para todos.